Olá, meus amigos, muito bom dia. Vamos chegando. Vamos começando. E aí, Danilo, tudo bem? Bom dia, bom dia, bom dia. Deixa o pessoal chegando aí pro Papo Matinal. Ó, hoje eu tô começando um pouquinho mais cedo, cara, porque eu tenho que adequar os horários ainda aqui. Ainda estamos vivendo esse período de ajuste. Vivendo um pouquinho desse período de ajuste aí aos meus novos horários aqui em Salvador. Deixa o pessoal ir chegando. Se todo mundo chegar também não tem problema, né? Como eu tô deixando os papos matinais gravados, a galera vem depois aí, assiste, comenta e não tem problema não. O bom é a gente cumprir os nossos horários, né? Pra gente poder fazer aquilo que precisa ser feito. Bem, vamos lá. A galera vai chegando aí, a gente vai começando o nosso assunto. Bem, meus caros, é o seguinte, não há dúvida que o ser humano, ele está sempre buscando encontrar na sua vida a felicidade, né? Sempre buscando encontrar o ponto onde a nossa vida se realiza, né? É assim na filosofia, né? Nós já caminhamos rumo à nossa finalidade, a finalidade da nossa vida. Ainda no nosso ato formativo, é só a gente pensar na criação de um objeto, né? Quando a gente cria um objeto, quando lá a gente usa de uma causa eficiente para criar um objeto, já nesse ato fundante daquilo que a gente cria, a gente já encerra nesse ato fundante a finalidade, ou seja, para que eu estou criando isso? Então veja, pense num eletrodoméstico aí, num celular, a pessoa que inventou um celular, no instante, no ato fundante em que ela cria aquele celular, ela já insere naquele ato fundante para que aquilo serve, né? Para que aquilo aponta. E assim é o ser humano, né? Nós fomos criados muito claramente para amar, né? A grande finalidade da nossa vida é amar. Mas, sobretudo, no exercício do amor, nós experimentamos uma coisa chamada felicidade, que é o testemunho de tipo assim, sim, aquilo que eu fui criado para fazer, eu estou fazendo. Aquilo que Deus encerrou dentro de mim para ser, eu estou sendo. E existe um sinal muito claro, né, da nossa felicidade, que está nos sorrisos, na alegria. E por isso, assim, quando a gente está diante de alguma coisa que nos realiza, diante de alguma coisa que se encaixa perfeitamente, o movimento natural que existe em nós é um movimento de sorrir. Eu estava olhando agora de manhã, né, durante um período da minha meditação, o quanto que... eu estava olhando um pouco as crianças, né, porque elas acordam cedo aqui dentro de casa, então elas ficavam aqui passeando ali na varanda. E por um instante, assim, é óbvio que o barulho, que alguma coisa, às vezes um movimento mais brusco, ou às vezes um chamado de pai, num momento que você quer se concentrar, aquilo te irrita. Por quê? Porque de alguma forma aquilo frustra um pouco o teu plano humano, né? Eu tenho um plano humano de me concentrar, de ler alguma coisa, de entender alguma coisa, mas naquele instante ali, uma vocação me chama, né? Quando alguém me clama e me diz pai, ou quando alguém faz algum barulho. Então eu resolvi abandonar um pouco aquela minha pretensão ali de ter uma concentração como se nada tivesse acontecendo, como se nada tivesse existindo, e olhar um pouco aquilo, né? Deixar aquilo tocar um pouco mais o meu coração. E isso me leva a questionar o quanto que na vida é fácil a gente dar algumas gargalhadas, né? É fácil a gente se exaltar ou a gente ficar eufórico com muitas coisas. Mas é difícil, muitas das vezes, a gente aprender a se alegrar com as coisas. Há uma diferença muito grande.
A euforia, ela é esse movimento centrado em si, centrado numa espécie de um prazer. É quase que um desespero de quem vive uma pressão de que a qualquer hora pode ser frustrado. Mas a alegria não. A alegria, ela é perene. São João Maria Vianney, ele costuma dizer o seguinte, né, que a tristeza e o desânimo, eles são um sinal de que nós ainda vivemos muito de um amor próprio. O que é esse amor próprio que a gente chama aqui e que hoje é tão confundido como algo que fosse bom, né? De alguma forma, assim, nós não podemos esquecer que nós existimos nesse mundo e que temos algumas necessidades. Então é importante, sim, a gente preservar uma certa autoestima, a gente saber a realidade sobre a nossa vida, saber do que nós somos capazes. Mas o amor próprio, enquanto falado dessa forma, ele guarda uma estreita relação muito grande com um egocentrismo, com colocar o eu diante, no centro, né, na bola do meio daquela estrutura da personalidade humana que eu falo com vocês, das três pessoas, né, do roteirista, do personagem e do crítico. Vocês já experimentaram, por exemplo, andar na rua preocupado com os movimentos do seu próprio corpo? Já experimentaram fazer isso? É óbvio que isso daí é algo disfuncional. Quando nós começamos a andar na vida olhando para si próprio, nós tropeçamos, nós não ficamos atentos, por exemplo, a um carro que está passando, nós não ficamos atentos a algum outro perigo, de repente você está passando debaixo de uma árvore ali que está caindo algum fruto, de repente você está andando numa rua que o chão ele é um pouco irregular e você pode estar tropeçando. Então é óbvio que esse movimento ele é disfuncional, esse movimento de você andar olhando para si. Então, de alguma forma, nós precisamos ter consciência de que existimos, de que somos amados por alguém de fora, mas a nossa vida precisa olhar um pouco para fora para ela poder ser funcional. Eu não posso estar andando olhando para mim. É claro que isso daí vai me impedir de cumprir aquilo que eu preciso cumprir. Então, assim, quando nós vivemos um momento de tristeza e vivemos um momento de desânimo na nossa vida, nós devemos avaliar exatamente isso que São João Maria Vianney falava, né? A alma que está abatida por uma tristeza e por um desânimo é porque há nela um excesso de amor próprio. Então veja, quando a alegria ela é roubada de nós, quando esse sorriso constante, perene, ele é roubado de nós, a primeira coisa que nós devemos pensar é o seguinte: o quanto de amor próprio que existe em mim, o quanto que eu ainda estou valorizando tantas coisas materiais da minha vida, tanta estima das pessoas que estão ao meu redor, de uma forma disfuncional. Pelo contrário, já a Madre Teresa de Calcutá ela vai dizer, né, que a alegria ela é a característica de uma alma que aprendeu a amar. Ela é a consequência natural de um amor. Então, o que eu quero dizer com vocês hoje, né? Nós falamos tanto de buscar a felicidade na vida, mas um dos grandes sinais da felicidade é a alegria. A alegria é esse carimbo de que habita em nós uma certa felicidade. Então, se hoje nós queremos ter uma vida mais feliz, é necessário que a gente aprenda a botar um sorriso no rosto. Esse sorriso no rosto que não é simplesmente um sorriso de plástico, um sorriso mecânico, mas um sorriso que brota do nosso interior. E que muitas das vezes, sim, vai precisar começar através de um sorriso no rosto. Então, o convite de hoje é que a gente abandone um pouco essas feições sisudas que a gente tem na vida. Esse olhar, às vezes, excessivamente rígido, né? Como um pouco do que aconteceu hoje pela manhã comigo. Diante dos meus filhos ali, às vezes um olhar excessivamente voltado para a disciplina, e a gente perde a graça da vida, né? A gente perde essa presença. A gente perde esse espanto que uma presença pode trazer de novidade na nossa vida. Nós somos convidados a olhar para a realidade e permitir que a realidade nos espante, que a realidade nos surpreenda. Não uma surpresa de uma pessoa que não se programa, mas uma surpresa boa, né? A gente olhar assim, por exemplo, e está na hora de eu estudar, né?
Mas aí meus filhos estão aqui brincando. Em vez de eu ficar chateado por aquela questão humana que eu estou perdendo naquele momento, né? Eu tinha programado isso e isso não está acontecendo. Eu me deixar surpreender um pouco por esse olhar dos meus filhos e ver que naquele olhar há um sorriso, há alguém que se encanta de estar na minha presença e me deixar, então, nem sempre dominar a realidade, mas perceber que diante de algumas outras realidades que são maiores do que eu sou convidado a ser dominado. A nossa vida, ela é uma articulação entre dominar as coisas para cumprir aquele mandamento, aquele plano de Deus, né? Lá de Gênesis, que diz, ide e dominai sobre todas as coisas. De alguma forma, Deus nos convoca a nos identificar com essa missão divina que nós recebemos de dominar as coisas na vida. Mas, por outro lado, nós precisamos ter uma questão contraditória nisso, né? Nós somos convidados a dominar as coisas para sermos como deuses, porque Deus nos convoca a ser deuses. O que Deus pretende é fazer-nos deuses, diz São João da Cruz. Mas só que deuses por participação, não por natureza. Então Deus também permite que na nossa vida, diante desse domínio que nós precisamos exercer, nós nos frustremos de vez em quando nisso e chegamos a perceber que em algumas realidades nós não somos convidados a dominar, mas a ser dominado. Isso é a experiência da contemplação, quando eu estou diante de algo muito maior do que eu. E diante daquilo eu não sou convidado a dominar, mas a ser dominado. A ser dominado. Veja, um marinheiro que se faz ao mar, ele tenta sempre dominar várias coisas, né? Ele vai tentar dominar o uso dos ventos, ele vai tentar dominar os locais onde ele pode estar através da meteorologia, ele vai dominar a força que exerce nas velas, ele vai dominar a potência do seu motor. Mas diante de um mar imenso, ele é convidado a ficar estagnado, olhando e se deixar dominar por aquela imensidão, a respeitar, a temer o mar, porque o mar é algo de alguma forma incontrolável. Eu preciso me deixar dominar por ele. Quando nós estamos diante de uma obra de arte, nós não somos convidados nessa obra de arte a dominar a obra de arte. Nós somos convidados a parar diante dela e se deixar mergulhar por ela, a ser dominado por ela, para que a gente possa contemplar e alcançar o real sentido que aquela obra de arte tem para nós. Quando nós estamos na igreja, diante do Santíssimo Sacramento, eu não sou convidado a dominar o Santíssimo Sacramento, mas eu sou convidado a ser dominado por ele, pela presença dele, me deixar preencher por aquilo. Então essa é a dialética da nossa vida, dominar e ser dominado. Onde que aparece muitas das vezes a tristeza na nossa vida? A falta da alegria. Quando que a alegria some do nosso coração? Quando a gente olha para essas realidades da vida e nós invertemos essas prioridades. Quando nós estamos diante de algo que nós deveríamos nos deixar dominar e nós queremos dominar aquilo. Quando num movimento de amor próprio, eu estou preocupado em dominar alguma coisa que não deveria estar sob meu controle ou sobre a minha responsabilidade. Eu deveria deixar a coisa acontecer, acreditar no amor de Deus. Por isso, a alegria, ela é algo tão intimamente ligado a uma esperança. Ou seja, eu estou diante de algo que não depende somente de mim, mas depende da conjuntura do universo, depende da vontade de Deus, depende da disposição da realidade. E diante disso, a única coisa que eu posso fazer é sorrir com esperança. Esse precisa ser um movimento que nós vamos conduzir para o nosso dia de hoje. Qual é a realidade da sua vida hoje que é imutável? Você pode sim se esforçar para ser mais pontual no seu trabalho. Você pode sim se esforçar para ser mais generoso na sua casa, com a sua esposa, com seus filhos. Você pode sim se esforçar para ser mais temperado nos seus desejos. Mas existem uma série de coisas que você não pode controlar, não é verdade? Você não pode controlar o apreço do seu chefe por você. Você não pode controlar o humor da sua esposa que você tentou agradar hoje, mas ela acordou com o ovo virado. Você não pode controlar, por exemplo, o teu ambiente
onde as pessoas resolveram fazer uma confraternização, mas você está de dieta. Isso você não pode controlar. Diante dessas coisas, você precisa ir além disso, ter esse olhar de esperança, entender que aquilo faz parte da conjuntura, aceitar aquela condição e aprender diante disso tudo, sorrir como quem diz assim, sim, isso é bom para mim. É assim que as coisas precisam ser. Esses sorrisos, eles são a maior forma de apostolado. Observa como na nossa vida nós perseguimos os sorrisos. Nós perseguimos os sorrisos. A gente tem que ter muito cuidado, porque hoje as coisas importantes da vida a gente está carregando com um olhar sisudo, né? Sobretudo quando a gente vai falar da realidade da religião. Então, o momento da oração, o momento de estar em comunidade é um momento onde eu estou ali assim, travadão, e eu estou sério, porque eu estou fazendo algo muito importante. Só que a gente esquece que a falta de alegria, a falta de sorriso, ela não comunica que ali é um lugar bom de estar. A gente guarda o sorriso exatamente para os momentos que requerem um pouco mais de relaxamento. E isso exerce um problema sério, por exemplo, na educação dos nossos filhos. Então, o momento do jogo de futebol, o momento do jogo do Flamengo, do jogo do Fluminense, eu sou tricolor, né? O momento do churrasco, o momento da piscina, esse é o momento da alegria, né? Esse é o momento do sorriso. Mas o momento de ir para a igreja é o momento do fica quieto, menino. Tá na hora da oração. O momento do estudo é aquele negócio, senta aí, ó. Atenção, disciplina. E a gente não faz isso com a leveza que deveria ser feito, com a alegria, que é esse carimbo da felicidade. Se eu quero atrair meus filhos para uma vida de estudo, se eu quero atrair meus filhos para uma vida de oração, para uma vida generosa, para uma vida em família, eu preciso aprender a retirar o olhar sisudo dessa realidade e aprender a colocar sorrisos nisso. Sim, o sorriso é o sinal da felicidade. E se eu quero tornar algo atrativo, eu preciso colocar um pouco mais de sorriso nisso. Talvez você reclame que na tua vida, né, as pessoas elas não falam muito com você porque você é cristão, porque agora você está tentando viver uma vida fiel à sua esposa, fiel ao seu marido, mas talvez no seu dia tenha faltado o sorriso. Tem faltado esse sorriso que atrai as pessoas a você. Sorriso é a melhor forma de evangelizar. É a melhor forma de evangelizar. Coloca um sorriso no rosto. Às vezes o seu dia precisa de menos gargalhadas, né? Menos euforia e um pouco mais de um sorriso constante de quem tem uma profunda esperança, de quem sabe que a esperança não decepciona, de quem sabe de que em todas as coisas Deus cuida de nós. Deus cuida de nós. Em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus. Eu gosto sempre de citar uma experiência que eu tive ainda muito, muito novo, quando eu entrei para o Colégio Naval, que eu vivia um momento exatamente como esse, assim, né? Difícil da minha vida e que talvez roubava o meu sorriso. Um momento que roubava o meu sorriso, né? Por quê? Porque eu ainda muito apegado aos meus gostos, ainda muito cuidado pela minha mãe, né? Muito amamãezado, muito jovem também ainda, né? Eu tinha 15 anos, eu tinha tudo na minha mão, ou seja, estava cheio de amor próprio. E quando eu fui para uma realidade onde eu era mais um dentro de um grupo de pessoas, onde eu tinha minhas obrigações, onde se eu não cumprisse minhas obrigações eu era chamado a atenção, onde eu poderia perder meu final de semana, onde eu era exigido fisicamente, e aí, rapidamente, perdendo esses bens materiais, esses bens próximos ali para mim, eu vi tomar o meu coração a tristeza e o desânimo. Mas houve um dia da minha adaptação lá no Colégio Naval, ainda muito jovenzinho, onde convidaram para ir à missa, né? Quem quiser ir à missa, pode ir lá. Aí eu fui para a missa, né? Porque tinha essa esperança de que Deus pudesse ter uma mensagem para mim naquele momento. E quando eu cheguei na capela, eu nunca mais esqueci essa experiência, porque assim, quando eu entrava na capela do Colégio Naval, havia uma frase que estava em cima do altar, né? Isso é bem simbólico, porque o altar ele é símbolo de sacrifício, ele é símbolo do lugar onde você deixa alguma coisa morrer para que outra coisa possa nascer. Essa é a estrutura do amor, deixar algo morrer para que outra coisa possa nascer. Então, em cima do altar
Em cima do lugar onde eu estava entregando o meu sacrifício, estava escrito lá assim, ó: em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus. Ou seja, o que aquilo me dizia? Meu filho, aprende a ter esperança, aprende a confiar que diante dessa realidade você não é convidado a dominar, você é convidado a ser dominado, a deixar acontecer, a ser um espectador da minha grande obra. E isso é difícil, né? É difícil a gente deixar o controle fora das nossas mãos. Participei do meu momento de oração, participei naquele momento do meu sacrifício, da minha entrega, do meu ato de esperança, colocando as coisas na mão de Deus. Ao terminar, né, da Santa Missa, eu virei de costas e fui sair. E havia uma frase semelhante a essa que estava em cima do altar, mas agora em cima da porta da capela, que dizia o seguinte: a esperança não decepciona. Então, são palavras bíblicas, né? A primeira, em tudo dai graça, pois esta é a vontade de Deus, está no livro de Tessalonicenses, carta de São Paulo aos Tessalonicenses, e a esperança não decepciona em Romanos 5:5. A esperança não decepciona. É isso, meus amigos, que nós precisamos fazer no dia de hoje, né? Adentrar na realidade da nossa vida, seja ela qual for, com essa sensação de em tudo dar graças, em tudo responder com um sorriso de esperança, em tudo dar graças, pois esta é a vontade de Deus, consciente disso tudo. E ao sair, a esperança não decepciona. Ter essa certeza que a esperança não decepciona. É isso que vai manter no nosso olhar, no nosso rosto, um sorriso que testemunha felicidade. Hoje é o seu dia de fazer isso. Hoje é o seu dia de chegar diante da realidade da tua vida, olhar para aquilo que às vezes você não concorda, que te frustra, que te desanima, e você dizer assim, ó: eu te entrego, Senhor, isso daqui. Em tudo eu dou graças, porque esta é a vontade de Deus. E sair daquela situação, daquele instante, com aquela certeza de tipo assim: a esperança não decepciona. Eu posso continuar mantendo o meu sorriso apesar disso que não deu certo, apesar dessa pessoa que me trata mal, apesar dessa pessoa que não corresponde aos meus atos de amor. Eu posso chegar diante disso e dizer: a esperança não decepciona, e sorrir. Esse seu sorriso será o testemunho do Evangelho, será a vida do Cristo inscrita no seu rosto. Tá bom, meus amigos? É o que eu gostaria de dizer para vocês hoje, tá? Sorriam e sorriam, tá bom? Um grande abraço, minha continência demorada para vocês, um bom dia, compartilhe essa live com quem está precisando mostrar um pouco mais os dentes, ainda que esses dentes sejam um pouquinho amarelos, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus.